Enfim, vamos lá, a gente precisa montar um time, independente se a empresa é pequena ou grande. Quais são as competências, as características que você entende que eu preciso começar a buscar no início de formar um time de tecnologia? Legal, aí acho que tem várias questões que a gente tem que tirar uma ambiguidade, né? Que depende muito de cada cenário, de cada empresa e cada momento, né? Isso vai variar muito. Então, primeira coisa que acho que tem que ter muito claro qual que vai ser o tamanho desse time, né? Então, se a gente está falando de um time de 4 pessoas, de um time de 6 pessoas, o ideal que a gente fala é que um time não deveria ter mais do que 8 pessoas, 7, 8 pessoas já é um tamanho grande para um E time, por né? quê? Tem a máxima do Bezos, que é 2 pizzas para um time, né, para alimentar um time, mas Legal. a verdade é que a complexidade aumenta na comunicação. Quando você tem 2 pessoas dentro de um time, você tem talvez 4, 5, 6 elos de comunicação ali entre os pares e as possibilidades de comunicação. Quando você começa a aumentar muito, quando você chega em 8 pessoas, a quantidade possível de comunicação que você tem dentro do time, ela começa a ficar muito difícil. Começa a ficar muito complexo. Então, um time de 12 pessoas é super difícil, ele está super alinhado. Talvez seja melhor você ter 2 times de 6 pessoas, né? Mesmo que os times façam as mesmas atividades? Mesmo que eles façam as mesmas atividades, aí é o que a gente tem que encontrar a missão de cada time, né? Eles têm que ter alguma missão diferente Vamos lá, para ter uma imagina. concorrência. Perfeito, legal. Agora, esse é um pensamento interessante que talvez. Vamos lá, imagina que você tem uma empresa e você tem as pessoas lá de tecnologia, de implantação, da parte. E você precisa lá de 20, 30 pessoas para atender a demanda de quantidade de trabalho. Ou seja, nesse caso você orientaria que dividisse em squads ou partes aí de 8 e separasse um pouquinho o tipo de missão ou por projeto, coisa desse sentido? Eu acho que eles acabam sendo mais eficientes quando a gente fala isso. Legal. Quando a gente começa a ter um time, sei lá, de 20 pessoas, se a gente vai fazer indicadores para 20 pessoas, se vai fazer o one-on-one, que é uma reunião recorrente com as pessoas ali. Feedback, né? Uma reunião de alinhamento, enfim, para você ajudar na carreira das pessoas. Puxa, com 20 pessoas, se você marcar uma reunião, você vai ter que fazer uma por mês, né? Porque senão você vai ficar com a agenda cheia, né? Então, enfim, começa a ficar difícil para o líder fazer a gestão também dessas pessoas. Então, o ideal seria, nesse cenário, você conseguir encontrar qual que é o subnível ali para cada parte de cada squad, de cada time, conseguir fazer a gestão. Por exemplo, se a gente tem um time ali que cuida, não sei, da parte técnica, por exemplo, você tem uma squad que faz o primeiro atendimento, você tem uma squad que faz o N2, você tem uma squad que faz a parte de instalação. Então, você tem várias squads que têm um subnível diferente, elas são menores, que facilita a comunicação e facilita a gestão no fim do dia também. E para cada squad dessa, você coloca um líder, você coloca quando a gente fala líder, não necessariamente é um diretor, é o gerente, mas alguém que de repente até o cargo seja igual, mas tem tem uma condição ou uma responsabilidade maior, como que ou não, ou você coloca o mesmo gestor para comandar o problema não está na gestão, o problema está na comunicação dentro de cada time. Eu acho que é um pouquinho dos dois aqui também. Acaba sendo ineficiente você tendo um supervisor ou um gestor ali para, sei lá, 6 times, né? 5, 6 times. É muita gente para você conseguir observar. Mas não tem uma regra de ouro, né? Então, idealmente ali, um time, um gestor para cada time, eu acho que fica, dependendo do tamanho da empresa, acaba ficando financeiramente inviável, Sim. né? Então não tem problema você começar a ter um gestor com vários times à medida que você for crescendo, e se isso for trazendo algum problema, você vai ajustando. Mas acho que 1 para 1 também é uma regra que você talvez vê mais nas grandes empresas, né? Legal. Bom, então aí essa já ficou uma baita dica, um baita corte, que é essa questão de quantidade, né? Que isso que talvez seja uma coisa que na prática pode passar desapercebido. Bom, depois que fez essa divisão, e aí? Escolher as competências necessárias para os times. Como que Legal. você sugere começar a formação do time? Então a gente chegou num tamanho ali de entre 4 e 8 pessoas, que é um tamanho legal. A gente tem que entender qual que é a skill que a gente precisa ali de cada time, né? Então, se a gente está falando de uma empresa pequena, a skill é totalmente diferente de uma empresa grande. Porque quando a gente está falando de uma empresa pequena, você tem um time pequeno, numa empresa pequena, você precisa de pessoas que talvez sejam mais, vamos dizer assim, tenham mais uma raiz empreendedora, tenham mais ownership ali para conseguir puxar os temas, e talvez a parte técnica, né, a parte de conhecimento mais profundo, ela seja um pouco menor, né? E é esse perfil que normalmente você vai precisar no começo.
E esse time ele precisa ser diverso. Então você precisa ter uma pessoa que talvez tenha esse perfil, uma outra pessoa menos comunicativa, uma outra pessoa que está evoluindo, ou seja, mais júnior. Então você não colocar só atacante no time ali, ele precisa ser diverso para você conseguir avançar e ter um bom time ali, uma boa estrutura, né? Onde você consiga ter espaço para as pessoas crescerem, que isso é muito importante. Não contratar um time só de sênior. Isso normalmente acaba sendo ruim até para as pessoas, porque o sênior ele precisa ter o desafio de evoluir outras pessoas, evoluir uma pessoa que está começando a carreira, ajudar os outros, e também ali você ter skills diferentes entre cada um, né? Então, acho que você tentar balancear isso é um primeiro passo, com isso bem mapeado, aí você começa a ir no mercado para falar assim, puxa, eu já sei qual que é o perfil, eu já sei a cultura da empresa, eu já sei o que, que eu quero desse time especificamente, agora que eu tenho isso mapeado, eu posso ir no mercado buscar para saber qual que é o tipo de pessoa que eu quero encontrar, né? Legal. Aí, só que aí você foi para o mercado e aí vem as pessoas mais plurais possíveis, né? Como conseguir avaliar as questões técnicas, né? As questões do dia a dia mais operacionais, né? Com as questões, as soft skills, né? Com as questões pessoais, comportamentais, do que a pessoa está pensando de futuro, nível de responsabilidade. Lógico, a gente sabe que existem diversas técnicas e aqui a gente não está querendo falar da questão de RH, né? Não é claro. essa a pegada. A pegada é como um gestor de um departamento que é vital para as empresas, né? Tecnologia, que é o que a gente falou. Todas as empresas hoje, cada vez mais, elas são empresas de tecnologia. E aí com olhar, tecnologia e gestão. Quais as técnicas ou as formas que você faz para conseguir identificar as questões técnicas e comportamentais de cada pessoa. Porque só um país, eu acho que o grande ponto, né, você falou de definir direito o que você quer do seu time para depois ir para o mercado buscar essas pessoas. E às vezes eu vejo as empresas, principalmente as menores, a gente na BHC sofre com isso também, de a gente acabar indo para o mercado, achando as pessoas e nos adaptando àquela pessoa, né? Então, no caso que eu ajusto o meu departamento em função daquela pessoa, não, é como ela só sabe fazer isso, então esse departamento vai fazer mais isso. E não, né? O que a gente precisa é a gente definir primeiro o que a gente quer e ir para o mercado. Se você não achou do jeito que você quer, ou pelo menos o mínimo que você colocou, não contrata, entendeu? Vai esperar, vai contratar e não você ficar se adaptando à pessoa, porque certamente vai ter uma frustração dos dois lados aí em curto, médio ou longo prazo, né? Mas vamos lá, como avaliar as questões das soft skills, das hard skills, com a cabeça de gestão de tecnologia? Legal. É o que a gente fala, né? Hard skills a gente treina, soft skills a gente muito dificilmente consegue mudar, né? Então, quando você está falando de soft skills, normalmente você faz perguntas mais abertas ali e não tem resposta certa e errada. O que você está buscando é talvez uma bandeira vermelha ali de, puxa, esse cara está indo por um caminho que não bate com a cultura que eu quero no time ou com a cultura da empresa atual, né? Ou seja, não é nem que tá certo, é o que você falou, não é que tá certo ou errado, mas é com o que você quer, o que você pensa, Exato. você empresa, você gestor, né? E acho que passa com todo mundo de, puxa, não fui aprovado nessa vaga, não fui aprovado naquela vaga, não quer dizer que você é bom ou você é ruim. Quer dizer que para aquele momento, para o que aquela empresa estava buscando, talvez não encaixava, né? Mas vale tentar depois de um tempo e etc. Então, acho que não tem certo e errado quando a gente fala de soft skills, né? E de hard skills, aí é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, a gente conseguir analisar, porque aí você faz perguntas mais diretas, são perguntas mais objetivas. Você conhece isso, me fala um pouco, me conta um pouco como isso funciona, e aí você consegue avaliar mais o conhecimento daquela pessoa. Tem pessoas que vão conhecer, que são mais operacionais, talvez vão conhecer, puxa, já usei, mas não conheço no detalhe isso, né? Tecnologia hoje, como tem muitas diferentes tecnologias, você conhece isso? Puxa, não conheço. Tá bom, mas é uma pessoa que tem potencial, talvez, para aprender isso? Aí a forma de buscar isso é perguntando outras coisas que ela já trabalhou e se nessas outras coisas ela tem profundidade. Ela consegue ir mais a fundo, consegue explicar, consegue dar detalhes ali do dia a dia. E aí você consegue entender, puxa, o quanto que essa pessoa se aprofundou e o quanto que ela era curiosa sobre o assunto. Então, acho que esse grau de curiosidade também ajuda muito a identificar se aquela pessoa vai ser uma pessoa que vai chegar na empresa e vai ser curioso para aprender toda a empresa, vai ser curioso para aprender tecnologias e aí, consequentemente, vai conseguir sair do outro lado também.